Abra a tua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 121, seguindo na nossa série chamada Peregrinando. E o título da mensagem de hoje é Em Busca de Socorro. A partir do primeiro versículo diz assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós nos sentimos honrados de lermos uma porção da tua palavra. Mas agora nós clamamos pela iluminação do Espírito, para que consigamos entender, Pai, a tua palavra revelada. Que através da tua palavra, que através dessa ação poderosa do Espírito Santo, nós sejamos mais uma vez edificados, renovados em tua presença. E o teu nome glorificado, exaltado aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na última mensagem, o que foi a primeira mensagem dessa série, nós aprendemos que a partir do Salmo 120 nós temos um conjunto de 15 salmos importantíssimos para a história da igreja. Esses salmos são chamados salmos de peregrinação, daí o título da nossa série. Ou em algumas Bíblias podem estar como salmos de romagem. Na maioria das Bíblias, salmos dos degraus. Segundo a tradição, eram esses os salmos que os judeus cantavam enquanto caminhavam para o templo em Jerusalém. Como Jerusalém está no alto do Monte Sião, é chamado de Salmo dos Degraus por causa disso. A cada parada, 15 paradas, as famílias se reuniam e cantavam ao Senhor. E assim eles iam cantando até chegar na Cidade Santa. Eram famílias inteiras que caminhavam para Jerusalém, principalmente nas festas, principalmente na Páscoa. Vocês vão lembrar que foi numa dessas ocasiões que Maria e José perderam o menino Jesus para trás. Lembra dessa história? Estavam numa dessa peregrinação. Os salmos de romagem, irmãos, são importantes porque eles apontam diretamente para a nossa vida, para a história da igreja. Porque nós, como igreja ou como servos de Deus, estamos também em uma peregrinação. Os irmãos sabem disso. Nós não pertencemos a esse lugar. Aqui não é a nossa pátria. Esse não é o nosso chão. Esse não é o nosso mundo, não é o nosso planeta. Nós não somos daqui, estamos aqui. Então, os salmos de peregrinação, ou os salmos de romagem, ou dos degraus, aponta diretamente para essa caminhada cristã, para a caminhada da igreja, para a caminhada de cada um dos servos de Deus. E as mesmas dificuldades que os nossos irmãos do passado enfrentavam em sua caminhada, nós também enfrentamos na nossa. Você já reparou isso? Você já deve ter percebido que a peregrinação cristã não é fácil. Você já deve ter chegado à conclusão de que a caminhada de um servo de Deus é extremamente difícil. Sempre foi assim. E sempre será assim. No Salmo 120, o primeiro que nós vimos, a gente percebeu que o salmista orava por paz. Ele sentia falta de paz durante a sua peregrinação. No caso dele, a causa da falta de paz eram as línguas, os homens invejosos, as línguas maliciosas. Lembra disso? As línguas maliciosas, os lábios invejosos causavam tormenta na vida do salmista, ao ponto dele se sentir como se estivesse vivendo no meio de ímpios, não no meio de servos de Deus. Aí nós entendemos que, por vezes,
A nossa caminhada também tem esse aspecto de falta de paz. Tem hora que tudo que a gente quer é um momento de sossego. Vejam como há similaridade entre a caminhada dos antigos judeus e a nossa caminhada de fé. Já aqui no Salmo 121, nós tratamos de outra grande dificuldade da peregrinação dos filhos de Deus, que é a insegurança, ou medo, como você preferir. Sim, irmãos, por vezes os filhos de Deus sentem-se inseguros, rodeados por perigos reais. Por vezes o medo tenta dominar o nosso coração e não é incomum que um cristão verdadeiro, que um cristão fiel, que um crente com uma fé sólida no Senhor Jesus, não é incomum que um cristão experiente, um crente de verdade, sinta medo de vez em quando na caminhada. Não é medo, não é indício de falta de fé em si. Medo em si não é sinal de falta de maturidade cristã. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, gente de fé sólida, pode de vez em quando sentir medo também, porque os perigos da caminhada são perigos reais, não é ilusão, não é coisa da sua cabeça. Os perigos existem. No Salmo 121, nós não encontramos razões para não sentirmos medo, não. No Salmo 121, nós encontramos razões para vencermos o medo, para controlarmos o medo. Nós vamos entender que ter medo não é o problema. O problema é o que nós fazemos quando sentimos medo. Esse que é o problema. Possivelmente, já percebendo os perigos do caminho, o salmista começou expressando uma grande dúvida. O versículo 1 é uma grande pergunta, uma grande interrogação. O versículo 1. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Essa era uma dúvida sincera de uma pessoa que percebeu que estava completamente vulnerável em sua caminhada. É uma dúvida sincera. De onde me virá o socorro? É a pergunta honesta de um cristão verdadeiro que percebe que a caminhada é cheia de perigos. E de fato, irmãos, o caminho para o templo era um caminho muito difícil e perigoso. Havia, em primeiro lugar, perigos de animais atacarem a comitiva dos peregrinos. Urso, leões, lobos, poderiam atacar a comitiva dos peregrinos. Como também havia o perigo de salteadores, ladrões. Naquela época, hoje isso não acontece mais, mas naquela época os ladrões ficavam no meio do caminho, escondidos, esperando as pessoas passarem para assaltar as pessoas, as comitivas, as famílias. Naquela época. Hoje isso não acontece, graças a Deus, muito menos em Nova Iguaçu, não sei em Caxias, em São João, não sei. Havia ainda sério risco dos peregrinos ficarem doentes. O calor era intenso durante o dia e o frio era intenso durante a noite. Eles estavam atravessando dias em um deserto. Não há saúde que aguentasse isso. Ainda havia o risco de se ferirem, pois o terreno era rochoso, íngreme, desértico. Não era incomum encontrar peregrinos feridos, machucados, caídos pelo caminho. Ou seja, irmãos, não faltavam perigos na caminhada do povo de Deus. O peregrino tinha muitas razões para preocupar-se consigo mesmo, com sua família e com as outras famílias. Um dia tranquilo, uma caminhada feliz e tranquila poderia ser interrompido, de repente, por uma má notícia, por uma queda ou por uma tragédia. Veja
como se a caminhada dos peregrinos não é semelhante à nossa caminhada. Nossos dias tranquilos, por vezes, são interrompidos por uma má notícia. A má notícia não avisa que vai chegar. A tragédia não avisa que está se aproximando. Famílias inteiras são abaladas de uma hora para outra durante a peregrinação. Era nesse contexto intenso, de intenso perigo, que o salmista dizia: eleva os olhos para o monte. Que monte era esse que os homens olhavam, ou que o salmista está se referindo? Que monte era esse que ele olhava quando ele se sentia em perigo? Obviamente, o monte para o qual ele estava caminhando, o Monte Sião, onde estava a presença de Deus. O Monte Sião foi o lugar escolhido por Deus para estabelecer, em primeiro lugar, a cidade santa. Em segundo lugar, o templo, a sua casa, a casa do Senhor, estava estabelecido dentro da cidade santa, no alto do Monte Sião. Por isso que eu falei aqui no início do culto que Deus está em todos os lugares, sabemos disso, mas é bíblico afirmarmos que há lugares que o Senhor separa para se manifestar de forma diferente. Aqui na terra, nesse período, foi no Monte Sião. Era para lá, para o Monte Santo, para o Monte Sião, que os filhos de Deus olhavam, fitavam os olhos na hora que sentiam medo diante de um grande perigo. Mas ainda aqui no versículo 1 nos diz que nossos irmãos antigos não apenas fizeram essa pergunta olhando para o monte. Eles tinham a resposta também. Mas perceba, quando eles olham, tinha tanto lugar para eles olharem, não é verdade? Quando eles olhavam para o monte, dizia: de onde me virá o socorro? A ideia aqui é de alguém que percebeu que perto de si não havia onde ele se socorrer. Não havia próximo deles, diante um ataque do inimigo ou uma fatalidade da caminhada. Em sua proximidade não havia socorro em nada e em ninguém. Quando uma multidão, pense agora, numa multidão de gente caminhando, e o peregrino, na hora do medo, ele olha para o monte que está tão distante e pergunta: de onde me virá o socorro? Era o mesmo que reconhecer que não havia recurso nenhum próximo a ele para o livrar de tamanho perigo. Ele não tinha forças. Ele não tinha armas, ele não tinha recursos, mas mais do que isso, os seus companheiros também não tinham o recurso necessário para livrá-lo do perigo. Então ele olha para o monte que estava diante dele tão distante, e a sua única esperança era o Monte Sião. Esses eram servos de Deus que não ignoravam os perigos do caminho, e que sabiam que, enquanto caminhando eles estivessem, perigos eles enfrentariam. E mais do que isso, mesmo pessoas que estão ao seu redor não o podem ajudar. Não é porque não querem, é porque não podem, que estão todos juntos no mesmo barco, digamos assim, na mesma caminhada, no mesmo perigo. Mas a resposta para a pergunta do versículo 1 está no versículo 2. Se a pergunta é: de onde me virá o socorro? No versículo 2 ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quantas lições podemos tirar somente aqui do versículo 2? Daria uma mensagem inteira. Em primeiro lugar, quando os peregrinos diziam que o meu socorro vem do Senhor, é porque eles sabiam que não podia contar, como eu já disse, nem com suas próprias forças, nem com pessoas muito boas que estavam ao seu lado, porque todos estavam na mesma situação. O peregrino sabia que as dificuldades do caminho eram muito maiores e muito mais fortes do que ele. Por isso que ele contava com o socorro somente de Deus. Irmãos, nossos irmãos do passado, eles tinham a exata noção de que eles eram minúsculos diante as grandes dificuldades da caminhada. Não me parece aquele tipo de gente arrogante
que acha que tem toda a força espiritual, afinal de contas, é um homem de Deus. Afinal de contas, ora e lê a Bíblia regularmente. Não nos parece o tipo de gente confiante na própria força, na própria espiritualidade, não. O que fica claro aqui no versículo 2, que era um tipo de gente que depositava somente em Deus a sua esperança de escape. Mas também, quando os peregrinos diziam, meu socorro vem do Senhor, era porque eles também sabiam que não podia contar com a força de seus companheiros. Naquele contexto, ninguém podia mais fazer nada por ninguém. Sabe aquela hora que está todo mundo igualmente assustado, apavorado? Já passou por uma situação dessa? Você está confiante em alguém, quando olha, a pessoa está mais tremendo do que você, tem mais medo do que você. Essa era a cena. Outro detalhe importante aqui no verso 2 é a forma como os peregrinos ou o salmista identificam o Senhor. Ele chama o Senhor como aquele que fez o céu e a terra. Nós já entendemos que essa é uma expressão que aponta para o poder criativo e soberano do Senhor sobre todas as coisas. Falar de Deus como aquele que fez o céu e a terra é a mesma coisa de invocar esse poder soberano de Deus, que criou e mantém todas as coisas que existem. Então, na hora do perigo, era consolador para os filhos de Deus lembrarem que Deus é soberano e controla todas as coisas. Somente o Deus que fez o céu e a terra, que tem todo o universo sob o seu controle, tem poder para controlar os grandes perigos dessa vida. Veja como é importante a ideia que nós temos de Deus na nossa caminhada. Se o Deus que você conhece é o Deus bíblico, o grande El Shaddai, criador e sustentador de todas as coisas, aquele para o qual não há limites, o seu poder não há limites, para o seu agir não há limites, agindo ele, quem impedirá? Se esse é o seu Deus, nós somos consolados na hora do perigo. Agora, se você acredita nesse Deus fajuto, mentiroso, desenvolvido por alguns segmentos teológicos ou pela sociedade, um Deus que é só amor, o Deus que mais parece o Velho do Rio. Quem lembra da novela aqui? Pode se denunciar. Não lembra não, né? Graças a Deus. O Velho do Rio. Depois vai pesquisar. Pesquisa não. Perda de tempo. Um Deus que mais parece um vovozinho, um bom, um Papai Noel. Se o seu Deus é esse velho, bonzinho, e não o Deus Todo-Poderoso, você tem sérios motivos para se desesperar na hora do perigo. Mas nesse texto nós entendemos que nossos irmãos conheciam bem o nosso Deus. Não tinham dúvida de quem Deus era. É a partir desse momento que o salmista começa a pregar para ele mesmo. Você percebeu que o tempo verbal do salmo mudou? Ele começa, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro meu socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra. Aí ele, como se ele começasse a falar para outra pessoa. Ele não permitirá que teus pés vacilem e te guardará. É como se ele estivesse falando para uma terceira pessoa, né? Mas não é não. Aqui nesse momento, há muda esse tempo verbal, porque o salmista começa a pregar para ele mesmo. Começa a se exortar. Começa a trazer à memória quem é Deus e o que Deus faz. Eu não sei se você também já passou por uma situação dessa, que você teve que aquecer o próprio coração, que você teve que se reanimar. Que isso, rapaz? Lembra quem é Deus? Lembra quem Deus faz? É o momento que nós criamos um sermão para nós mesmos. Passamos a pregar para nós mesmos, para controlar o nosso medo, para controlar a nossa ansiedade. Um sermão de autoedificação consistia em lembrar as formas que o Senhor utilizava para socorrer os seus filhos. Um sermão de algumas partes que o salmista pregou para si. Versículo 3, somente a parte A, ele falou o seguinte, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Isso aqui é fabuloso. Isso aqui é uma pequena frase que daria uma pregação inteira só nisso aqui. O caminho era pedregoso, poderia ter subidas íngremes,
Não deveria ser difícil encontrar irmãos caídos, feridos pelo caminho, mas o salmista faz uma declaração de fé, expressando a certeza que tinha de que o Senhor fortalece os pés de seus filhos ao ponto de não permitir que um único filho caia na caminhada. Nesse ponto também, o salmista está lembrando ou reconhecendo sua total incapacidade de permanecer em pé durante a peregrinação. Quando o salmista diz, ele não permitirá que teus pés vacilem, ele está querendo dizer o seguinte, você só não cai porque Deus não permite. Se não fosse Deus agindo em sua vida, se não fosse o Senhor fortalecendo os seus passos, se não fosse o Senhor tomando conta do seu caminho, se não fosse o Senhor fortalecendo as suas pernas, se não fosse o Senhor avivando o teu coração, você iria cair na primeira oportunidade. O salmista está lembrando o seguinte, eu só não caio, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou um belo crente, um ótimo obreiro. Você pode ser tudo isso, mas o que sustenta na caminhada é que o Senhor, Ele não permitirá que os seus pés vacilem. A pregação mais famosa da história chama-se Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards, há quase 200, um avivalista, ainda na América colonial. Não vou lembrar agora qual índice, não sei se ele usou um texto de Levítico ou de Números, mas ele pregou apenas em cima de uma única frase, ao seu tempo, quando resvalar o seu pé. Um texto de Números, se eu não me engano a memória. A seu tempo, quando resvalar o seu pé. A lógica dele é que para o ímpio a queda é certa, é questão de tempo. Estão me entendendo? A queda é certa, é questão de tempo. Olha como é diferente a proposta de Deus para o ímpio e para seu filho. Para o ímpio a queda é questão de certa, a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Mas para os escolhidos, para os filhos de Deus, a mensagem é outra. Ele não permitirá que seus pés vacilem. Inclusive, há promessa para os filhos de Deus que em caso de queda, ele levanta. Ainda que o justo caia 7 vezes o Senhor o colocará de pé. Há garantias para todos nós nessa caminhada, porque o Senhor nos dá essa garantia. O salmista segue pregando para si mesmo, versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Aqui a promessa, irmãos, é que a presença do Senhor seria como a própria sombra do peregrino. Uma sombra que o seguiria ainda que ele não percebesse, pois não há como ninguém se afastar da própria sombra. A ideia é essa. A ideia é o seguinte, mesmo quando você não perceber, o Senhor estará contigo. Mesmo quando você não perceber, o Senhor vai estar mais perto do que você imagina durante a caminhada. O salmista também lembra da promessa de ser guardado pelo Senhor em todas as ocasiões, tanto nos perigos do dia como nos perigos da noite, no verso 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Que maravilha! Dia e noite o Senhor guarda seus filhos. Os irmãos vão lembrar do Salmo 91, versículo 5 e 6. Não precisa abrir? Diz assim, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Peste que se propaga na escuridão, terror noturno, mas também seta que voa de dia, ou mortandade que assola ao meio-dia. Perigos constantes, dia e noite, irmãos. Mas, segundo o texto bíblico aqui, segundo a palavra de Deus, Salmo 121, versículo 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Seguindo no versículo 7,
Diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Queridos, quando o salmista disse que o Senhor guardaria ou nos guardaria de todo mal, não significa que nunca irá nos acontecer coisas ruins e até tragédias em nossa vida. Não é isso. O que significa guardar a alma é que mesmo que aconteça tudo que nós não desejamos, mesmo que o pior nos aconteça, a nossa alma está guardada em Deus, nosso espírito está guardado em Deus. A pior tragédia dessa história não tem poder para sequer tocar em nossa alma. Entendemos que alma e espírito é a mesma coisa. Tocar em nosso espírito. Então, o máximo que o mal pode fazer é destruir a nossa vida aqui nessa terra. Mas a nossa alma está guardada em Deus. Olha que promessa. Versículo 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Agora a promessa é que Deus guardará seus filhos até a eternidade. Quando ele diz o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, significa que Deus guardará a tua caminhada do começo ao fim, em todos os momentos. Não haverá um único instante na história que o servo de Deus caminhará sozinho. Deus não é aquele Deus que abre as portas da história e manda você se virar por conta própria, em hipótese alguma. Mas o que esse versículo 8 também nos garante, irmãos, é a nossa chegada em nosso lugar final, no pódio definitivo. Quando o texto bíblico diz que ele guardará a nossa vida, a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre, significa que o final de nossa história, o nosso destino final está garantido por Deus. A nossa peregrinação está garantida. Uma doutrina cara para a gente chamada perseverança dos santos, que significa que um filho de Deus, que o Senhor escolheu, que Jesus pagou o preço e o comprou com o seu sangue, não vai ficar sem cumprir a sua jornada, sem chegar ao seu destino final. Não vai ter ninguém pelo qual o Senhor Jesus morreu pelo caminho. Ninguém pelo qual o Senhor Jesus morreu vai ficar jogado, vai ficar condenado pelo caminho. Nós temos a certeza da vitória, ou como nós costumamos chamar, certeza da salvação. Você não tem certeza da salvação não, porque você não conheceu ainda Jesus. Na hora que nós conhecemos Jesus e o plano que ele tem, e o plano que ele cumpriu, e o que ele executou, nós vamos chegar à conclusão de que somos salvos somente porque Jesus garante a nossa salvação. Então vamos chegar ao nosso destino final, porque ele garante que chegaremos ao nosso destino final. Uma pergunta que se faz de vez em quando é como podemos ter certeza da salvação? E a resposta é essa: porque o Senhor nos guardará desde agora e para sempre. A nossa entrada e a nossa saída. Amém, irmãos? A doutrina que aprendemos no Salmo 121 e que hoje nós somos esse povo que caminha. E caminhamos com as mesmas dificuldades descritas nesse salmo. A diferença é que nosso destino, como eu disse, não é mais o templo de Jerusalém. Não é mais o Monte Sião, nosso destino é a cidade celestial, é a Nova Jerusalém. Mas temos algumas grandes lições aqui nesse texto. A primeira grande lição, se você gosta de anotar, é a seguinte: o medo faz parte da caminhada. Se você encontrar algum cristão que te disse que nunca sentiu medo na peregrinação, algo está errado. O medo faz parte da caminhada, irmãos. O medo é uma marca distintiva de nossa humanidade, ou melhor, da humanidade caída. A existência do medo da humanidade é a prova de que algo ocorreu, aconteceu de errado. É a prova de que o pecado entrou em nossa história. Nós já aprendemos isso. O medo só passa a existir na nossa história a partir do pecado. Não havia medo antes do pecado. Mas depois do pecado, o primeiro sentimento negativo que Adão expressou, não que ele teve, mas que ele expressou, foi esse.
quando ouviu a voz do Senhor no jardim, ele disse o seguinte: Senhor, eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. A primeira referência aqui de um sentimento negativo foi o medo. Queridos, e desde então, o medo faz parte da nossa caminhada. Como eu disse anteriormente, sentir medo não faz de você um cristão de segunda classe. Sentir medo não faz de você um tipo diferente de crente. De forma nenhuma. Ninguém é menos filho de Deus porque sente medo de vez em quando em sua caminhada. Agora vem a segunda grande lição. O problema não é sentir medo, o problema é o que faremos quando o medo chegar. Temos vários exemplos na Bíblia de grandes homens de Deus que na hora do medo mentiram, fugiram ou se insurgiram contra o Senhor. Então o problema não é o medo em si, o problema é como reagimos ao sentir medo. Você já pensou nisso? Salmo 56 é um salmo de Davi e descreve um período que Davi estava preso. Davi aprisionado. Tem motivo para sentir medo? Uma pessoa que está presa, ainda mais de forma injusta? Davi sabia que Saul desejava matá-lo. Então imagino que se existia algo no coração de Davi naquele episódio, era medo. O contexto do Salmo 56 era Davi aprisionado. Eu vou ler para os irmãos alguns versículos do Salmo 56. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprimir, pelejando todo dia. Esse homem não era um homem qualquer. Não era aquele brabo lá, dedo nervoso lá da sua região, não. Era o rei Saul. Era simplesmente um dos homens mais poderosos da terra, procurava matar Davi. E Davi faz essa oração, versículo 2. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Percebam que, como a semelhança dos peregrinos, Davi tinha uma exata noção dos perigos que lhe rodeavam. Ele não era aquele crente que achava que dava pouca importância para os perigos. Ele tinha exata noção de cada perigo. Mas olha o versículo 3. Em me vindo o temor, ou seja, ele temia. Ele tinha medo. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Confiança no Senhor não é a ausência de medo. Isso é mentira. A gente fica procurando, um toque mágico, que de uma hora para outra a gente vai se lembrar de Deus e o medo vai evaporar do nosso coração. Não é isso. E Davi está dizendo o seguinte, ele estava com medo. O medo era real. E na hora que ele estava sentindo esse medo real, ele voltava-se para o Senhor, uma mistura de medo e confiança ao mesmo tempo. Só o cristão pode ter essa experiência. Versículo 3, mais uma vez, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Que pode fazer um mortal? Fala para mim. Muita coisa, pastor. Muita coisa. O que um homem mortal pode fazer contra você? Muita coisa. Não era isso que Davi estava querendo nos dizer. Lembra que por pior que seja a ação do mal em nossas vidas, pode matar o nosso corpo, mas não pode tocar em nossa alma. É isso que Davi está dizendo. Percebam que Davi tinha certeza que o medo chegaria, se já não tivesse chegado, E essa não é a questão. A questão é o que fazer quando o nosso coração teme. De tudo que você ouviu aqui, se você guardasse somente o versículo 3, aqui do Salmo 56, você vai ganhar o seu dia. Se você esquecer de tudo mais que eu disse, mas se você não se esquecer mais do versículo 3, do Salmo 56, em me vindo o temor, hei de confiar em ti, você vai ganhar o seu dia de hoje. Grave esse versículo, decore esse versículo. Escreva, manda imprimir, faça um quadro e pendura lá no teto, em cima da tua cama. Você vai acordar de noite, de manhã, a hora que você acordar já vai ver aquele texto te lembrando que você tem um Deus que você pode confiar. Mas, querido, além do medo, esse Salmo 121 fala também de evangelho. Tem evangelho aqui.
Durante nossa peregrinação, Deus não tem obrigação nenhuma de nos guardar. Você já pensou nisso? Deus não tem obrigação nenhuma de nos guardar. Deus não tem obrigação nenhuma de nos proteger. Se Ele nos abandonar, entenda isso, Ele não estará sendo injusto. Mas Ele nos guarda. Ele nos guarda porque no versículo 4, agora voltando para o Salmo 121, diz que é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O guarda de Israel. Essa afirmação aponta para a doutrina do pacto, a doutrina da aliança. Deus escolheu um povo para si e Ele protege esse povo por todo o tempo. Sabe por que Deus ele nos guarda? Porque Ele prometeu que vai nos guardar. Sabe por que Deus nos guarda? Porque ele tem uma aliança com o seu povo. E não depende mais de nossas forças, nunca dependeu de nossas qualidades para Ele se manter fiel a essa aliança. Então, independente de nossas falhas até vergonhosas, o Senhor permanece nos guardando e garantindo a nossa chegada final. Vou ler para os irmãos um texto de Jeremias 32, versículo 38 e 40. Jeremias 32, verso 38 ao 40. Diz assim, o Senhor falando sobre o seu povo: eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração em um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e para o bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Percebam como tudo é Deus quem faz. Eles serão meu povo. Eu serei seu Deus, agora eu darei um novo coração, eu porei temor no coração deles, eu farei eles fazer o bem, eu farei o bem na vida deles. É um pacto que Deus tem conosco, que garante que Ele sempre cuidará e protegerá os seus filhos. Maravilha. Então, como hoje nós somos peregrinos, à semelhança de nossos irmãos do passado, elevemos os nossos olhos para o monte, mas não mais para o monte que eles olhavam. Elevemos os nossos olhos para o monte Calvário agora. O monte mudou. Quando nós estamos aflitos e aterrorizados, quando o medo tenta nos dominar, quando os perigos de fato se consolidam e se levantam diante de nós, olhemos para o monte. Façamos igual faziam nossos irmãos do passado. Mas não mais para o Monte Sião, de lá já não temos mais o que esperar. Olhemos agora para o Monte Calvário. Nós veremos um Deus crucificado, veremos um Deus ensanguentado, pagando um preço pela minha e pela tua vida. O raciocínio lógico é óbvio. Um Deus que foi capaz de derramar o próprio sangue, ser ridicularizado diante do mundo, para nos juntar de novo, nos reconciliar consigo. Esse Deus jamais permitirá que os perigos da caminhada nos consomem. Jamais permitirá que a tragédia da caminhada roube nossa fé. Jamais permitirá que nós caiamos para sempre na caminhada cristã. Não faz sentido. Não faz sentido Deus comprar você com preço de sangue e depois perder você para outro Deus, para outra força. Não faz sentido nenhum. Eu quero seguir para o final com algumas aplicações. Primeiro, viva mais como peregrino. O que quero dizer com isso? Tenha consciência de suas fraquezas, pois é comum o peregrino sentir-se com medo de vez em quando, mas na hora do medo, clame ao único que pode te fortalecer e não permitir que seus pés vacilem, mas tenha convicção de suas fraquezas. Não finja ter a força que você não tem. Se está doendo, grite. Se está triste, chora. Se está apavorado, peça ajuda. Nós não defendemos aquela teologia de que o cristão é aquele
desbravador, aquele cabra brabo que nunca sente medo de nada, faca no dente, parece o Rambo antigamente, e o camarada que não tem medo de ninguém, está sempre... Não é assim a vida cristã. Tem dia que nós estamos apavorados, tem dia que estamos desanimados, tem dia que estamos aflitos. Precisamos gritar, precisamos reconhecer nossa limitação de peregrinos e reconhecer nossas fragilidades. Em segundo lugar, quando o medo chegar, olhe para o Senhor. Como eu disse antigamente, os peregrinos olhavam para o Monte Sião, hoje nós olhamos para o Monte Calvário. Quando o medo chegar, olhe para a cruz de Cristo. Olhe para o Deus ensanguentado. Na cruz de Cristo nós teremos a certeza de que Ele jamais nos deixará. Em terceiro lugar, conheça Deus de verdade. Dependendo do teu conceito sobre Deus, você jamais vencerá o seu medo, pelo contrário, ele te dominará. Mas a partir do momento que você realmente conhecer o Senhor, sua autoridade, seu poder, seu amor, sua obra, você perceberá que não precisa mais temer o homem. Mas para isso é preciso crescer no conhecimento de Deus. Ninguém vencerá medos sem crescer no conhecimento de Deus. Ninguém. Então conheça Deus de verdade. Em quarto lugar, siga firme. Siga firme. Não espere que a caminhada melhore. Não espere que o clima, que o tempo, que o contexto fique mais agradável. Colabore para a caminhada. Olha só, as dificuldades do caminho nunca irão colaborar para a caminhada. Nunca. A gente está muito acostumado com contos de fada. Contos de fada é assim, né? Ó, siga a estrada das pedras amarelas. Vai tudo dar certo. Vai assim, assim, assim. Isso tudo vai sempre acontecer. Gente, irmãos, enquanto a gente ficar esperando que todas as forças da natureza convirjam para a nossa caminhada, nós nunca iremos sair do lugar. Hoje é muito comum a gente encontrar muitas pessoas que não encaram desafios porque já sabem que vai ser difícil. A pessoa chega para mim e falou: pastor, eu não faço isso porque vai ter essa dificuldade assim, assim, assim. Eu não faço isso porque vai ter essa dificuldade. Irmão, até roubar é difícil. Eu não conseguiria roubar. Você conseguiria roubar? Quem consegue roubar? Quem consegue? Tudo é difícil. É muito comum abandonarmos planos, projetos, porque é difícil. Abandonarmos a comunhão, porque é difícil. Abandonarmos o serviço cristão, porque é difícil. A gente fica esperando que a caminhada cristã se transforme na estrada das pedrinhas amarelas. Isso não vai acontecer. Siga firme, não pare, confiante somente no guarda de Israel. E para finalizar mesmo, eu quero relembrar aos irmãos uma história que eu já contei aqui. A história da nossa irmã chamada Fanny Crosby. É essa a pronúncia? Quem conhece? Fanny Crosby. Preste atenção. Fanny nasceu em 1820 e perdeu a visão ainda bebê devido a uma infecção ocular. Sua família a incentivou a estudar e ela memorizou grandes trechos da Bíblia e obras literárias completas. Mais tarde, Fanny estudou no Instituto para Cegos de Nova York. Então, Fanny começou a escrever hinos e poemas, desde muito cedo, e se tornou uma das compositoras mais prolíficas da história da música cristã. Ela se envolveu ativamente em projetos sociais e missões, em missões de resgate, em pessoas de situação de rua e imigrantes. Não esqueçam, eu estou falando de uma mulher completamente cega, há 2 séculos atrás. O segredo de sua alegria e satisfação foi registrado em sua primeira composição. Quando tinha apenas 8 anos de idade, ela compôs o seguinte: que pessoa feliz eu sou. Embora não possa ver, decidi neste mundo sempre contente viver.
Um dos hinos mais conhecidos de Fanny é o Salvo por Jesus Cristo, 374 do Cantor Cristão. Sobre esse hino, ela disse o seguinte: creio que foi ditado pelo Espírito do Senhor e que nasceu para uma missão. Ela escreveu esse hino depois que ela perdeu o seu bebê recém-nascido, que morreu enquanto dormia. Embora muitos achassem que ela era explorada ou que deveria cobrar mais ou cobrar por sua obra, ela nunca concordou com isso. Fanny sentia que seus hinos era o seu trabalho para Deus e que sua recompensa era o efeito deles na vida daqueles que os ouvia. Sua história de superação e fé inspira muitas pessoas até hoje. E sua vida é um testemunho do poder e da graça de Deus e da perseverança do Espírito do Senhor. Fanny faleceu em 1915, deixando um vasto repertório de hinos e canções que continuam a ser cantados e apreciados por diversas denominações cristãs. Diversas. Os hinos de Fanny tornaram-se os mais populares nos hinários de várias denominações. Vejamos alguns exemplos apenas do nosso hinário. O hino número 15, Exultação. A Deus demos glória, escrita por Fanny. 116, O Desejo da Alma. 126, Louvai. 171, Avivamento. 187, Teus Pecados. 196, Conta-me. 210, Cristo te chama. 237, Tão perto. 289, Ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz. Regravaram há pouco tempo, né? Acho que o Sola regravou. De onde rica fonte. Foi? Sim, na cruz. Fanny. Não consintas. 339. 422, Trabalho Cristão. Estou falando somente do nosso hinário. 471, Vitorioso. E 501, Nosso Lar. Porém, entre nós, provavelmente, o hino da irmã Fanny mais conhecido é o 417 do hinário. As palavras desse hino foram escritas como resultado de uma visita de uma amiga dela, chamada Nep, que era autora de melodias. A irmã Nep compôs uma melodia, levou para sua amiga Fanny, executou uma ou duas vezes e perguntou assim a Fanny: Fanny, o que esta melodia te diz? Depois de pensar por alguns segundos, Fanny respondeu: que segurança, sou de Jesus. Assim foram escritas as palavras e a música desse hino de segurança que é amado e cantado por milhares de cristãos em todo o mundo. A história da irmã Fanny encaixa-se perfeitamente com o Salmo 121 e serve como ilustração de nossa caminhada. Ela era cega há 2 séculos atrás. Imagina a quantidade de perigos. Completamente vulnerável durante a peregrinação. O medo deveria ser um companheiro constante, mas ela sentia-se segura, confiando somente no guarda de Israel, em pertencer somente a Jesus. Se sentia segura por pertencer a Cristo. Que segurança! Sou de Jesus.